Alô pessoal do Sala de Trânsito, tudo certo? Vamos para mais um vídeo falando sobre trânsito, dessa vez sugestão do nosso amigo Sérgio, que deixou aí nos comentários de um outro vídeo nosso, falar sobre erros na implantação da sinalização de trânsito na via. Lá no Código de Trânsito Brasileiro, especificamente em seu artigo 80, nós temos a previsão de que, sempre que necessário, será colocada ao longo da via a sinalização prevista no Código de Trânsito Brasileiro ou mesmo na legislação complementar, sendo vedado, sendo proibida a utilização de qualquer outro tipo de sinalização. Significa dizer que a competência para implantar a sinalização na via é do órgão ou entidade de trânsito que tem a circunscrição sobre a via, que responde, inclusive, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 90 do CTB, pela sua falta ou pela incorreta colocação. Existe, pessoal, além do Código de Trânsito Brasileiro, o anexo 2 do CTB, que trata do conjunto da sinalização de trânsito. Esse anexo 2 está regulamentado atualmente na resolução número 160 de 2004 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Além disso, nós ainda temos o chamado Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito. São vários volumes, sinalização de regulamentação, sinalização de advertência, sinalização horizontal, enfim, e que estão regulamentados em resoluções do CONTRAN. A exemplo da resolução 180 de 2005, resolução 236 de 2007, resolução 243 de 2007, 483, 486, ambas aí de 2014. Temos a resolução ainda 690 de 2017, resolução 857, 873 e 874 de 2021. Acho que não esqueci de nenhuma delas. São todos exemplos aí dos manuais brasileiros de sinalização de trânsito. Então, nesses manuais, eu vou citar a título de exemplo a resolução 180 de 2005, que trata do Manual Brasileiro de Sinalização de Regulamentação, que são as placas vermelhas, a placa redonda, né, com a borda vermelha, o fundo branco e o pictograma na cor preta, às vezes com um corte ali indicando algum tipo de obrigação, proibição, restrição no uso das vias. Então, esse tipo de sinalização, ele é implantado na via pública e possui diversas regras, especificações técnicas que estão exatamente nos manuais de sinalização. Cada sinal de trânsito desse possui sua regra de implantação, as dimensões, enfim, tudo aquilo que o departamento de engenharia de um órgão de trânsito precisa saber, precisa conhecer para fazer a implantação na via e, consequentemente, indicar, orientar os condutores ali através daquela sinalização das finalidades que se pretende obter com esse tipo de sinalização de trânsito. Agora, quando a sinalização de trânsito ela está em desacordo com aquilo que está previsto na legislação, existem princípios, inclusive, da sinalização de trânsito previstas no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, então nós temos um problema aí, inclusive, tanto para condutores, né, e pedestres, usuários da via de modo geral, que podem não entender ou não compreender a mensagem transmitida, e também para o próprio agente de trânsito, porque, a depender das circunstâncias, uma eventual infração não pode ser lavrado alto, justamente porque essa sinalização vai estar incorreta. Um exemplo, eu vou citar 3 princípios da sinalização, é o princípio da legalidade, o princípio da padronização, e também ali nós temos o princípio da clareza, não é? A mensagem tem que ser clara, a mensagem ali que está sendo implantada, ela não pode deixar nenhum tipo de dúvida para os usuários da via. O princípio da legalidade, a sinalização ela tem que estar prevista na lei. Imagina lá se coloca uma placa em via pública e aquela sinalização ela não está prevista na legislação. E ainda, o princípio da padronização. Imagine colocar uma placa de parada obrigatória, que tem o fundo vermelho, e ele seja na cor azul, por exemplo. Ou você colocar uma placa de ideia preferência, que é aquele formato, um triângulo ali ao contrário, né, meio que de cabeça para baixo, você colocar aquilo com o triângulo ao contrário, para cima, enfim. Isso fere aí os princípios da padronização da sinalização. Então, o próprio CTB, no artigo 90, vai estabelecer o seguinte, que não serão aplicadas as sanções, as punições previstas no Código, quando a sinalização for insuficiente ou incorreta. Então, havendo algum tipo de erro na implantação da sinalização, ou mesmo se ela for insuficiente, é aquele caso do quarteirão que é todo proibido ali o estacionamento, mas não tem placas de estacionamento suficientes, porque o próprio manual de sinalização, de regulamentação, ele estabelece quantas placas são necessárias a depender da distância. Enfim, tudo isso consta nos manuais de sinalização. Quando a sinalização é insuficiente, também não pode haver nenhum tipo de punição. E o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito determina que o agente de trânsito, quando perceber uma sinalização que foi implantada de modo irregular na via pública, ele não deve lavrar o auto de infração. Pelo contrário, ele deve informar ao órgão de trânsito que a sinalização está errada para que seja feita a devida correção e o condutor não seja punido indevidamente.
Beleza, gente? Ficou com alguma dúvida? Concorda com o Autoscordial? Fica à vontade, vai deixando aí nos comentários. Você sabe que aqui a ideia é trocar informação e aprender todo mundo junto. Beleza, pessoal? Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Um grande abraço e até a próxima.